Olá, então estamos aqui para mais uma aula de Introdução ao Direito, ao Estudo do Direito 2. Estamos então na nossa segunda aula, nossa segunda videoaula, né? E terminamos a última aula falando sobre as questões da técnica e do direito. Então, seguiremos nesse assunto e eu convido vocês a acompanhar pelo polígrafo e pelos slides o assunto que nós falaremos aqui. São vários pontos que vão ajudar vocês a entender a técnica jurídica e também de algumas questões técnicas que envolvem a escrita desse material nos códigos. Então, cada detalhe dentro da descrição da lei, ela nos traz uma informação. E quanto melhor vocês entenderem isso, melhor vocês vão entender questões de organização, de hierarquia, de tempo e de organização realmente de todo o nosso ordenamento. Vocês, durante o manuseio desse material, que vocês vão usar durante toda a vida nos nossos códigos, vocês podem prestar atenção nesses detalhes e dominando esses significados, vocês vão ter mais informações cada vez que vocês se debruçarem nesse material. Então, começaremos a nossa segunda videoaula falando sobre o direito como técnica e ciência. Porque o direito ele tem uma técnica e ele é uma ciência. Então, ele já se acha inscrito dentro desse mundo das ciências. Poucas pessoas, poucos autores ainda contestam algum caráter científico, dado a sua mutabilidade, mas nós sabemos que a técnica jurídica ela se mantém, e a ciência do direito ela se mantém de maneira muito sólida, porque ele tem uma base muito clara, apesar de ser mutante dentro de todas as outras questões, de ampliação de interpretação, é sempre ampliando a base colocada anteriormente. Então nós temos uma base muito interessante. Então lá o próprio texto traz para vocês, lá eu botei a verdadeira ciência do direito, reúne princípios universais e necessários, que é, o que é contingente ao desdobramento dos princípios e dessa amplitude, né, interpretativa, mas os princípios universais eles são dados claros, né? Então, esse caráter mutável ele tem uma margem para amplitude dentro dos anseios do homem, para que esse ideal de justo vá se ampliando e tenha um alcance cada vez melhor, tá? E aí nós temos o conceito, objeto e importância da técnica jurídica, né? Então, a elaboração do direito escrito, ele pressupõe um conteúdo e pressupõe uma forma. Então, é composto por uma questão normativa, né, da alma da lei, aquilo que é o dizer da lei, né? E uma natureza científica que tem de como isso vai ser colocado, que está limitado a uma técnica. E nós vamos olhar algumas características disto, né? Então, a denominação técnica legislativa envolve duas ordens de estudo. Processo legislativo, né? Que é a parte da administrativa, da elaboração desse caminho legislativo, né? E ela é disciplinada pelo Código, né? Pela nossa Constituição, e em diversas fases ele tem essa formação desse ato legislativo, né? Até a aprovação final. A segunda parte é a apresentação formal e material do ato legislativo, que é uma analítica da distribuição desses assuntos, né? E a redação desses atos legislativos, então, vai compor também essa parte do material do ato legislativo. Então, a criação do ato legislativo não implica simples agrupamento sistemático, né, dessas normas. Então, a formação de uma lei requer um planejamento amplo. Existe um planejamento prévio para que ela consiga se acoplar e fazer parte dessa unicidade de voz e de objetivo, né, essa voz única da índole desse sistema, né? E esse exame cuidadoso ele é extremamente necessário dentro do que significa isso na sociedade, dos efeitos que isso vai ter na sociedade, para que ela tenha a sua eficácia apropriada e também a sua constitucionalidade, porque ela precisa preencher tanto as questões materiais como as questões formais, certo?
E aí nós temos agora uma fase que eu vou chamar aqui a atenção de vocês para a apresentação formal desses atos legislativos. Eu trouxe lá no nosso livro didático pontos bem específicos, tá? Então vocês podem acompanhar por lá, que vocês vão ficar muito bem esclarecidos, porque na verdade eles são simples, dentro de um contexto geral ele tem uma certa complexidade, vocês precisam se familiarizar com isso, mas de maneira isolada vocês vão conseguir perceber porque eles são bem didáticos, certo? Então a conceituação. A apresentação formal diz respeito à estrutura do ato, né? Então as partes que compõem aqui em geral são as seguintes: preâmbulo, corpo ou texto, né? Disposições complementares, cláusulas de vigência, de revogação, fecho, assinatura e referenda, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes, né? Que compõem essa apresentação formal. Então, vamos começar pelo preâmbulo, né? O preâmbulo é toda a parte preliminar dessas disposições. Ele é algo que vem antes, né? Então o vocábulo já tem essa origem de pré, né? Que é o que vem antes de andar, o que anda antes, né? O preâmbulo, né? Então, modernamente, o preâmbulo reúne apenas elementos necessários à identificação do ato legislativo. E ele tem uma intenção de mostrar o objetivo de tudo que vem depois dele. Ele faz uma preparação de um terreno, apesar de não ser ele uma lei, né? Não ser um artigo, ele é o preâmbulo, é o que vem antes. Ele prepara o terreno para mostrar para que caminho vai tomar tudo que vai vir após ele. Então ele tem uma força indicativa, né, de direcionamento muito forte. Apesar dele sozinho não ter essa força, ele tem uma força indicativa para tudo que vem depois. Então ele tem uma importância também grande, né? Então daí, preâmbulo, então agora vamos para epígrafe, né? Então, do grego, né, epigrafeus, né, o vocábulo é formado por epi, né, que é sobre, e grafo, de escrever, né? Então, escrever sobre algo, né? Então, é a primeira parte de um ato legislativo, e contém a indicação da espécie ou natureza do ato. Então, lei, medida provisória, decreto, né? O seu número de ordem e a data em que foi assinado. Então, epígrafe é aquilo que vem de escrever sobre algo, tá? Então, é o início. Então, a epígrafe é útil não só porque facilita a indicação da busca, né, daquele texto, mas também ela dá uma questão de hierarquia, porque ela também traz esse dado, né, nessas fontes formais. A partir daí, nós temos a rúbrica ou ementa. Então, é a parte do preâmbulo que define um assunto disciplinado pelo ato. Então, não constitui um resumo, então ele somente faz uma referência à matéria de que é objeto dessa regulamentação, e a finalidade é facilitar a pesquisa do direito. Então, apresenta-se normalmente em destaque, às vezes em negrito, às vezes em grifo, né? E ela tem que ter algumas características importantes para que ela cause o efeito que ela deve causar. Então, primeiro, a concisão, né? Precisão de termos, clareza, né? E realidade. Então, lembrem-se que a norma jurídica e a lei, a norma tem um dizer maior. A lei é o dito desse dizer, é o que está o signo, né? É aquilo que está escrito. Mas dentro dessa lei escrita existe uma base normativa que significa muito mais, né? Então a alma da lei sempre é maior. Só que para que essa lei seja segura e dê previsibilidade e segurança, é muito importante que ela seja concisa, que os termos que a compõem sejam precisos para que não tenha mal entendidos e a interpretação fique cada vez mais segura, que seja claro nesses termos e que tenha uma relação com a realidade muito apropriada, para que não fique algo deslocado das questões sociais, que é o que ela vem resolver, né? E aí nós vamos agora para a autoria e fundamento legal da autoridade, que também é muito importante, porque indica a espécie do ato legislativo, né? Então a epígrafe indiretamente consigna a autoria, não faz, porém, de modo completo, pois não esclarece se a lei ou decreto é de âmbito federal, estadual ou municipal, mas a autoria se define especificamente na parte que segue a rúbrica. Então nós temos uma questão de autoria, né? E também uma fundamentação de autoridade ali, para que nós tenhamos segurança de como aquilo, da origem e da autoridade que aquilo tem.
E aí nós temos também as causas justificativas. Tudo isso é um caminho a ser percebido que no decorrer dos estudos de vocês automaticamente vão perceber isso. Mas tudo isso aqui tem um sentido, tudo isso aqui está lá, certo? Então, causas justificativas. No passado, então, era comum a inserção das causas justificativas nas generalidades dos atos. Mas, na atualidade, só eventualmente então, se recorre a essa situação. Então, o legislador declara as razões que o levaram a editar aquele ato. Então, as causas justificativas é uma justificativa de por que aquilo foi feito. Tá? E daí nós temos os considerandos. Tá? Então, quando esse ato legislativo ele tem uma relevância maior, né, e tem uma importância na vida nacional maior, e que essas diretrizes novas vão causar um impacto, principalmente nas questões de opinião pública, um pouco mais complicadas ou um pouco mais graves, esses considerandos ele faz um alerta, né, de uma preparação psicológica, né, da efetividade do novo direito, né, daquela nova normativa. Então, os considerandos é justamente uma fundamentação dando uma amenizada na questão, nesse choque de uma novidade que pode causar alguma turbulência. E aí nós temos ainda exposição de motivos, tá? Então elas são indicadas inovações incorporadas no texto, suas fontes inspiradoras, as teorias consagradas, as referências necessárias ao direito comparado. Nem tudo que a gente está vendo aqui aparece sempre, mas tudo isso existe, em algum momento vocês vão perceber e vocês vão ser informados por essas questões, certo? Seguindo, então, ordem de exceção ou mandado de cumprimento. Então, é a parte que encerra o preâmbulo, né? Se identifica por uma fórmula imperativa determinando o cumprimento do conjunto normativo a seguir apresentado. Então, decreta, resolve, determina, enquanto as leis geralmente se consubstanciam nos termos faço saber, o Congresso Nacional decreta ou sanciona, né? Com a qual se ordena a execução do ato novo. Então já é uma ordem de execução. Tu pode ver que tem uma linguagem mais incisiva, né? E mais firme. E aí eu fiz um capítulo aqui falando sobre o valor do preâmbulo, né? Tem alguns autores que falam que ele tem apenas um valor indicativo. Na verdade, o preâmbulo ele é fundamental em um texto legislativo, é o conjunto de normas de controle social que apresenta o que vem depois dele. Então, na verdade, o preâmbulo tem um valor muito forte, muito importante, porque ele vai dar os objetivos, vai dar toda uma base, né, de questões programáticas da Constituição, por exemplo. O preâmbulo constitucional ele é maravilhoso. Olhando o preâmbulo da Constituição, se consegue saber exatamente para onde estamos caminhando, né? Qual é o objetivo da sociedade que foi escolhido como bem comum, aqueles valores de bem comum, a serem protegidos e ampliados dentro de um fortalecimento da democracia. Então ele tem o preâmbulo constitucional tem uma importância gigantesca, certo? Corpo ou texto. Então é a parte substancial do ato onde se concentram as normas reitoras do convívio social. O raciocínio jurídico aplicado ao texto articula-se em função desse compartimento vital. Então o corpo do texto é justamente a parte do texto em si, né? Tirando esses acessórios que o compõem de maneira periférica. O corpo do texto é a parte central. E aí, depois do corpo do texto, nós temos as disposições complementares. Então, nós temos complementos ao texto. Então, quando esse ato legislativo ele é extenso e a matéria disciplinada comporta algumas divisões, né? Como ocorre em relação aos códigos, são destinados, então, capítulos especiais para algumas disposições, né? Complementares, para que fique mais fácil de entender e mais explicado e mais claro. Então, contém orientações diversas e necessárias, então, a aplicação desse novo texto normativo, e elas se dividem em preliminares, gerais, finais e transitórias. E cada uma dessas também tem uma função, as quais nós vamos ver agora. Então, as preliminares, então já tem aqui, dá para interpretar, entender ao quando ela aparece. Então,
Essas disposições antecedem, né, as regras principais e têm a finalidade de fornecer esclarecimentos prévios, né, como da localização da lei no tempo, no espaço, objetivos de ato legislativo, definições de alguns termos e outras distinções básicas. Ele vem antes trazendo essas informações para depois chegarmos nas disposições gerais, né, gerais e finais aqui. Então, as disposições gerais e as finais, elas vinculam-se diretamente às questões materiais da lei. Direito material é aquilo que é o mérito e demérito que vai ser visto e interpretado através daquela lei. Tá? O direito material é justamente o efeito que ele tem dentro da decisão. Então, essas disposições gerais devem figurar logo após a parte a que se refere. Quando essas normas são aplicadas a todo o texto, a sua colocação deve ser ao final do ato e sua denominação de disposições finais, quando fica no final. E aí, pessoal, nós temos as disposições transitórias. E como transitórias, nós temos aí uma questão de temporalidade interessante a ser vista, né? Então, justamente o nome já traz, né? Essas disposições, elas contêm normas reguladoras de situações passageiras, né? Justamente transitória. Então, as disposições transitórias resolvem um problema, situações antigas, né? Que ficam pendentes diante de uma nova regulamentação. Então, ela vai dar, essa transitoriedade vai ser definida justamente nessas disposições, certo? E daí, cláusulas de vigência e de revogação. Isso aqui, tudo isso vocês vão ver muitas vezes, pessoal, e pode parecer muita coisa agora, mas isso entra automaticamente à medida que vocês vão manusear o nosso material. Então, a primeira consiste na referência à data em que o ato se tornará obrigatório, né? Então, o início da vigência, né? Normalmente entra em vigor na data em que da sua publicação e pós que o legislador adota a forma. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Vocês vão ver isso muito. E a cláusula de revogação, que também é muito comum, a cláusula de revogação consiste na referência que a lei faz a atos legislativos que perderão a sua vigência. Então, explica que ficam revogadas as disposições em contrário. E, enfim, fala sobre a revogação do ato antigo pelo novo, certo? Nós temos também o fecho, né? Então, após essa causa de revogação, né, segue-se o fecho do ato legislativo, que indica o local e a data da assinatura, bem como os anos que são passados da independência da proclamação da República, e isso é uma questão que é uma homenagem, né, ao legislador brasileiro, contando esse tempo desde da República, desde a independência. E aí nós temos assinaturas, né? Então, o documento que é ato legislativo somente pode existir a partir de uma assinatura, né? E essa assinatura é muito importante para saber justamente qual é a autoridade e como ela foi feita, né? Essas garantem a autenticidade, né? O ato deve ser assinado pela autoridade que promulga. Referenda. Então, no plano federal, a referenda consiste no fato de os ministros de Estado acompanharem a assinatura presidencial, assumindo uma corresponsabilidade, né, nessa edição. A referenda ela não é essencial à validade, né, aos atos presidenciais, mas constitui, contudo, uma praxe importante dentro dessa coesão que existe entre os que administram o país. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês, tá, justamente esses pontos bem isolados para que vocês possam olhar com calma, olhem lá no nosso texto, vão acompanhando e aproveitem e façam os nossos exercícios e acompanhem lá pelo portal, tá bem? A gente se vê na aula que vem e a gente se fala através lá da plataforma, tá bem? Bons estudos para vocês, tchau!